Graça e paz, irmãos. Acho que todos nós temos um pouco de dificuldade de separar, né? Não que elas sejam separáveis, mas de, na nossa mente, entender, né? Como que funciona o agir de Deus e a nossa responsabilidade. É Deus quem faz tudo? Nós fazemos tudo? Deus faz 30%, nós fazemos 70%, Deus faz 70%, nós fazemos 30%. Como que funciona? A Bíblia trata da responsabilidade do homem e da soberania de Deus, não como sendo coisas excludentes. Então vamos tentar fazer de formas bem objetiva e mais simples aqui essa verdade. Na regeneração, quando o homem está morto em seus delitos e pecados, quando ele está incrédulo, não tem fé, não tem nada, Deus ainda não operou nada na vida dele, então Deus, de forma monergística, ou seja, unilateral, uma ação somente de Deus, Deus dá vida a essa pessoa. Deus dá fé salvadora, Deus dá vida espiritual, Deus sopra a vida espiritual no coração de quem estava morto em seus delitos e pecados, que são todos nós. Todos nós que cremos, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como Paulo fala em Efésios 2:8, isso mesmo. E agora que nós estamos salvos, uma vez já salvos, agora Deus opera a sua obra em nós, o seu trabalhar em nós. E veja como que Paulo fala isso em 1 Coríntios. Deixa eu ajeitar aqui. Veja como que Paulo fala isso em 1 Coríntios 15, 9 e 10. Paulo diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, diz Paulo, pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Vamos tentar analisar esse texto aqui, não completamente, não exaurir todo o ensino dele, mas vamos extrair grandes verdades daqui. Primeiro, Paulo tinha uma compreensão correta de que ele era o menor dos apóstolos. Paulo não estava se fazendo vítima, eu sou o menor dos apóstolos, o maior dos pecadores, como ele fala. Só para as pessoas falarem, não, Paulo, para com isso. Se você é o menor, imagine eu. Paulo não estava querendo fazer uma falsa humildade. Paulo realmente cria, e a vida dele demonstrou isso, né? De que ele era o menor dos apóstolos. Depois ele fala em outra passagem, o maior dos pecadores, e ele tinha essa convicção. Depois Paulo fala assim, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Paulo não está falando assim, ó, eu sou o cara que eu sou hoje pela graça de Deus. Não é nesse sentido de ele falar, de ele se gabar e dar crédito da glória de Deus. Paulo está falando assim, ó, eu sou alguém hoje que consegue responder à graça de Deus, eu estou conseguindo trabalhar para o Senhor, eu estou conseguindo plantar a igreja pela graça de Deus. Eu estava morto, então pela graça de Deus eu tenho vida hoje. Paulo não está colocando crédito nele, Paulo está falando assim, pela graça de Deus eu sou o que eu sou hoje, porque não tinha mérito nenhum em mim, eu persegui a igreja de Deus, eu matei cristãos, eu odiava a Deus em nome de um zelo religioso. Então Paulo tinha essa profunda convicção de que era somente a graça de Deus que o fazia quem ele era. E depois Paulo diz, essa mesma graça que me salvou, ela é operante. E essa graça que me foi concedida, Paulo fala, a graça não foi benefício a mim porque eu merecia, não foi mérito. Paulo diz assim, Deus não me deu essa graça porque ele viu alguma coisa em mim. Muito pelo contrário, Paulo tinha essa consciência de quão pecador ele era. Então ele diz, a graça que foi concedida, ó, a graça já é concessão, mas o Espírito Santo fez com que nós entendêssemos isso. A graça que me foi concedida não foi mérito, não foi por boas obras, não foi por merecimento, nada disso, foi dádiva de Deus. Essa graça não se tornou vã, ou seja, ela não se tornou vazia, inoperante, não era uma teoria, não era um entendimento teológico apenas. Ela não se tornou vã. A graça de Deus que me salvou e está me transformando, ela não se tornou vã. Antes, ao contrário, eu trabalhei muito mais do que todos eles. Aí você fala, nossa, Paulo agora está falando de graça, agora está falando de mérito. Mas não, veja, ele diz assim, todavia não eu, mas a graça de Deus em mim. Então Paulo está falando assim, a graça de Deus, ela me usou como instrumento, embora eu seja indigno, embora eu seja salvo pela graça, mas continuo sendo indigno, eu sou totalmente dependente dessa graça. Então, as coisas que eu faço é movido e capacitado unicamente por Cristo. Então, as coisas que eu faço, que eu fiz, foi movido pela graça de Deus. Não foi eu, foi Deus. Paulo falou assim, todo o crédito é para Deus. Toda a glória é para Deus. E assim nós devemos crer. Passando primeiro pela compreensão de que nós somos pecadores, o maior dos pecadores. Depois, pela graça de Deus, nós
somos o que nós somos, maridos, pais, cristãos. Não há nenhum mérito em nós, é a graça de Deus. E essa graça continua operando em nossas vidas, ela não pode se tornar vã, ela nunca é vã, nunca é inoperante, nunca é vazia. E ela faz com que nós trabalhemos para Deus. A Bíblia diz servir ao Senhor com alegria. Nós servimos a Deus porque a graça de Deus nos capacita. Ela nos dá convicção, cria o desejo e capacita-nos a obedecer a Deus. Todo crédito é a graça de Deus, do começo, do meio e do fim, para resultar somente glória a Deus. Que essa verdade conquiste o meu e o seu coração para a glória de Deus. Que Deus te abençoe.